O que é que faz as pessoas quererem sair da Matrix? No vídeo passado a gente viu o motivo do Cypher querer voltar para a Matrix. E lá a gente analisou um capítulo de Animatrix e as falas finais do analista para entender o motivo das pessoas quererem voltar para a simulação. Hoje a gente analisa um outro capítulo em continuação daquele, em que dessa vez a gente vai ver um outro tipo de pessoa, o tipo para o qual a liberdade se sobrepõe ao ideal de segurança. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Salve gente, Márcio aqui da Antessala Cinema e Vídeo, e hoje a gente volta a analisar o universo Matrix e mais precisamente um episódio chamado Recorde Mundial da série Animatrix. E esse episódio lembra muito o estilo do episódio anterior, que eu analisei aqui no canal, sobre a história dos samurais Sis e Du. Aquele episódio chamado em inglês de Program, que foi traduzido para o português como Um Coração de Soldado. Aqui no canal tem um vídeo falando desse episódio, no qual eu analisei inclusive o que leva as pessoas a quererem voltar para Matrix. Eu passei pelo episódio em questão e também analisei a escolha de Cypher lá em Matrix de 99 e falamos ainda sobre as falas finais do arquiteto em Matrix 4. Então se você ainda não assistiu, vale a pena dar uma conferida, hein? Mas seguindo aqui, hoje a gente fala do episódio chamado Recorde Mundial. É um episódio que foi escrito por Yoshihari Kawajiri, que inclusive escreveu e dirigiu o episódio Um Coração de Soldado. No entanto, em Recorde Mundial, o Kawajiri apenas escreve o roteiro e aqui a direção fica a cargo de Takeshi Koike e também tem em seu currículo uma série de outras animações. E talvez por essa relação de mestre e pupilo, a gente vê em Recorde Mundial um estilo de animação muito similar àquele que a gente viu no episódio Um Coração de Soldado. Logo no início a gente percebe que o episódio é narrado pelaquela mesma voz que narrou os episódios O Segundo Renascer Parte 1 e Parte 2. Aquela mesma voz de máquina aparece agora em Recorde Mundial, abrindo a história ao dizer que só as pessoas mais excepcionais ficam cientes da Matrix. Aqueles que aprendem que ela existe precisam ter um raro grau de intuição, sensibilidade e natureza questionativa. No entanto, muito raramente, alguns adquirem essa sabedoria através de diferentes maneiras. E aí a voz nos aponta o corredor Dan e ela está se referindo a um desses poucos raros que descobrem a simulação sem que ninguém os tenha contado sobre ela. Então nesse episódio a gente pode ver que a voz está falando sobre três tipos de pessoa. Um primeiro tipo que compõe a maioria das pessoas e que está implícito na fala. A gente vai falar daquela maioria que integra a ideia de gado ou rebanho, que a gente falou lá no vídeo anterior ao analisar o episódio Um Coração de Soldado. Seria um tipo de pessoa que mesmo ao serem libertas da simulação, optam por trocar a liberdade da vida no mundo real para viverem no mundo protegido e seguro da Matrix. Seriam os tais Blue Pill, por assim dizer. Pessoas que não querem se esforçar para crer em algo que as retire de suas zonas de conforto. No vídeo anterior, a gente fala sobre esse tipo de pessoas e, inclusive, a gente analisa o comportamento do Cypher, as falas de Sis e Du e também as falas do analista no final de Matrix 4. E a partir disso, a gente conclui que as pessoas voltam para Matrix em busca da segurança e do conforto que tem na simulação e que o analista descobriu isso e apostou fortemente nisso para manter o sistema funcionando mesmo quando Neo e Trinity aparentemente se libertam da Matrix. O analista, inclusive, usou uma palavra que me chamou muita atenção. Ele falou que Neo e Trinity poderiam fazer as mudanças que quisessem, mas o gado, ele falou Shippo, né? O gado não iria a lugar algum. E essa palavra gado me chamou demais a atenção. Aqui ele estava se referindo às pessoas que vivem no efeito manada, que seria, na opinião dele, 99,9% das pessoas. Esse grupo estaria disposto a trocar a liberdade para garantir uma vida segura e confortável dentro da Matrix. E essa disposição é tão grande que, mesmo após libertos, eles prefeririam escolher esquecer tudo que descobriram apenas para voltar para o conforto da simulação. Para além desse tipo de pessoas, temos ainda um segundo tipo, que seria o grupo de pessoas especiais. A voz da máquina nos fala que são pessoas que aprendem que a Matrix existe. E esse tipo de pessoas são aquelas que têm um raro grau de intuição, sensibilidade e natureza questionativa. Ou seja, ela está aqui destacando as qualidades raras que tem esse tipo de pessoa que consegue ser ensinado sobre a simulação e a partir daí notar a simulação e aceitar viver fora dela. Um fato interessante desse grupo de pessoas é a natureza questionativa. Ou seja, são pessoas que têm uma predisposição a questionar o mundo à sua volta, portanto um estilo de pessoas que não se conforma com o que é entregue pela simulação. Não importa quanto algo seja aparentemente bom, elas têm o hábito de questionar. E se a gente analisar bem, o Neo era esse tipo de pessoa. Embora ele estivesse desconfiado da vida que levava, ele precisou
precisou aprender sobre a simulação para só depois disso se tornar o escolhido. E mesmo sendo escolhido, ele era uma pessoa que eu vou classificar aqui com vocês como sendo desse tipo 2. A gente vai lembrar que a busca inicial de Neo, lá em Matrix de 99, era em descobrir o que é a Matrix. Ou seja, a natureza questionativa, questionadora dele, estava evidente já naquele momento ao questionar sobre a Matrix. Neo já era do tipo 2 em Matrix e também em Matrix 4, após passar por tanta bagunça mental, ficou ainda mais fixo nesse tipo. A gente vê que mesmo tendo o psicológico abalado, ele segue questionando a realidade em que ele vive. Portanto, o Neo seria tranquilamente desse tipo 2, esse tipo especial de pessoas que têm que aprender sobre a simulação e que tem essa natureza especialmente questionativa. Mas para além desse tipo de pessoas, temos o tipo que eu vou classificar aqui como sendo o tipo 3. E aqui a gente tem aquele tipo de pessoas excepcionais que ficam cientes da Matrix. E a gente está falando daquele tipo de pessoas que adquirem a sabedoria de enxergar a Matrix através de diferentes maneiras. E no contexto dos episódios de Animatrix, que eu já comentei aqui no canal, a gente viu esse tipo excepcional 2 vezes. A gente vê isso no episódio em que o garoto se liberta da Matrix após saltar do prédio da escola. Inclusive eu falei desse episódio aqui no canal já. E no episódio de hoje a gente analisa o personagem Dan, que tal qual o garoto consegue acordar da Matrix sem a necessidade de tomar pílula vermelha. Agora, não sei se você observou, mas um fato interessante dessa classificação é que ela meio que quebra a tônica das escolhas binárias que permeiam a Matrix. Vamos lembrar que lá na conversa entre Neo e o arquiteto em Matrix Reloaded, a gente viu o arquiteto contando a descoberta do oráculo, de que 99% das pessoas aceitam o controle desde que tenham uma escolha apenas em nível subconsciente. Para aqueles 1% que rejeitam o controle, embora em minoria, foi criada Zai, para que pudesse escolher onde viver. Então, quando a gente assiste essa parte do filme, a gente cai na escolha binária. A gente tem 2 tipos de pessoas, as que aceitam o controle e as que não aceitam. Porém, agora com esse episódio de Animatrix, a gente evolui esse conceito para uma ideia de trindade que também é refletida em Matrix. Se a gente prestar atenção, o filme traz uma trindade similar à trindade cristã. Na religião cristã, a gente tem Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo, o Salvador. E em Matrix, a gente tem arquiteto, oráculo e Neo, o Salvador. E agora a gente tem também 3 tipos de pessoas. As normais, que preferem a zona de conforto e entram no conceito de gado, que na religião cristã seria tratado como as ovelhas do rebanho. As pessoas especiais, do tipo 2, que são aquelas questionadoras, que não aceitam a simulação e que sabem que existe algo errado, mas não sabem exatamente o que. E agora também um terceiro tipo, as pessoas excepcionais, que conseguem despertar da Matrix por si só. E a terceira categoria de excepcionais é composta de um tipo de pessoa cuja determinação é tamanha que não medem esforços para atingir seus objetivos. Custe o que custar, elas vão chegar no objetivo. Não importa o esforço que tiveram, não importa o tempo que isso levou, não importa o quanto seja difícil. A gente está falando de pessoas que a determinação é tão grande que as fazem renunciar a tudo e qualquer coisa para alcançar um resultado. E a gente vê nesse episódio que Dan é esse tipo de pessoa. Ao falar sobre a capacidade das pessoas de descobrirem a Matrix, a voz robótica diz: no entanto, muito raramente alguns adquirem essa sabedoria através de diferentes maneiras. Este homem é um dos poucos. E enquanto a voz robótica diz isso, a gente vê a figura de Dan se preparando para uma corrida. Um fato que eu achei interessante desse episódio é o nome do personagem ser Dan. Esse nome me lembra de Dan Millman, que escreveu o livro O Caminho do Guerreiro Pacífico. Inclusive, a adaptação desse livro para os cinemas aconteceu com o filme Poder Além da Vida, que eu já indico demais para que vocês assistam, hein? Vale muito a pena. O fato é que Dan Millman queria muito fazer algo que todos considerem possível, e eu não vou aprofundar aqui muito para não dar spoiler demais, já estou dando algum spoiler. O fato é que ele tinha determinação para alcançar algo que era considerado impossível e que ele não acreditava em si o suficiente para conseguir chegar lá. E após um certo evento traumático, o Millman descobre que o que ele precisa para chegar lá esteve dentro dele o tempo inteiro. Ou seja, o Dan Millman tinha o mesmo tipo de determinação que esse Dan da animação tem. Será que o Dan Millman foi homenageado nesse personagem de Animatrix? Quem sabe? Com tanto nome a ser dado ao personagem, não parece meio coincidência demais que esse personagem da animação tem o mesmo nome de alguém muito determinado do mundo real? Me conta aí nos comentários o que você acha disso. E esse grau de determinação de Dan é mostrado na animação em flashes de sua vida enquanto ele está correndo. O primeiro flash interessante acontece em uma conversa em que seu pai diz: claro que eu acredito em você, Dan. Deve ter havido algum tipo de confusão. Você vai conseguir quebrar o recorde e se não conseguir, vai continuar sua vida como sempre fez. Você sabe disso. E a gente vê nesse trecho que seu pai sabe da sua determinação, tanto que diz a ele que se não conseguir, vai seguir sua vida como sempre fez. Ou seja, o foco do pai não está tanto em conseguir o resultado que
Dan tanto deseja. Ele meio que apoiou o filho nisso, mas deixou aberta uma possibilidade de fracasso que Dan parece não aceitar. Tanto que na sequência a gente vê o Dan dizendo: não sei, pai, não sei mais no que acreditar. Bem, nada do que vale a pena é fácil. E aqui nessa fala de Dan, a gente vê o tipo de determinação que anima este raríssimo tipo de pessoas. Elas não se contentam com o normal e não aceitam o resultado negativo. Essas pessoas não aceitam uma vida corriqueira, que a maioria das pessoas aceita, e nem não conseguir aquilo que elas querem. Para esses determinados ao extremo, é preciso fazer algo que ninguém mais consiga fazer. Tanto que Dan diz que nada que vale a pena é fácil. Ou seja, se ele não conseguir essa vitória, ele não terá feito algo que vale a pena. É mais ou menos assim. E na sequência a gente vê o pai tentando dar apoio ao filho ao dizer: eu tenho muita fé em você, filho. Sei que você pode fazer isso. Ou seja, agora o Dan ouviu o que ele queria do pai dele. O pai dele deu apoio para ele buscar algo que é praticamente impossível, mas que ele não admite não conseguir. O flash seguinte mostra pra gente o diálogo entre Dan e seu treinador. E seu treinador tá tentando meio que desacelerar o Dan ao dizer: isso não é bom, Dan. Seus músculos estão prestes a estourar. Escuta, existem umas 5.000 razões pelas quais você não deveria fazer isso. E Dan o interrompe dizendo: eu sei, mas não vou desistir, Tom. E um detalhe interessante nessa cena é a expressão facial de Dan, que parece não se importar com as possíveis consequências negativas que dá para conseguir aquilo que ele quer. Ele quer tanto o resultado que está disposto a sacrificar o que for necessário. Ainda assim, o treinador Tom tenta trazer Dan para sua razão ao dizer: o conceito primeiro na qualificação significa algo para você? Já é o suficiente? Não está ouvindo? Nós trabalhamos por tudo isso. Machuque-se agora e estará tudo acabado. Irá perder tudo e dirá adeus à sua carreira. Porém, mais uma vez, a gente vê a determinação raríssima de Dan aparecendo ao dizer: já tomei minha decisão e correrei amanhã. Ninguém nunca vai quebrar meu recorde. É minha última chance para finalmente provar que estão errados. E na sequência a gente vê o Dan correndo e durante a corrida acontece algo que seria considerado impossível. Os músculos da coxa de Dan se rompem devido ao grande esforço. Ele cai, mas depois de alguns poucos segundos se levanta e continua correndo. A determinação dele é tão grande que o leva a fazer algo que seria considerado impossível no mundo real. Da forma como os músculos dele se romperam, as dores seriam grandes demais. Ninguém conseguiria se levantar, continuar correndo e ainda bater o recorde como Dan fez. E ao fazer isso, ele automaticamente se liga que ele está numa simulação. Ao fazer algo que seria impossível, a sua mente passa a ver os códigos da Matrix. E ao fazer isso, ele acaba despertando na cápsula, no que é imediatamente contido, sofrendo um tipo de lobotomia. No final do episódio, a gente tem o Dan sendo levado por uma enfermeira numa cadeira de rodas. O agente diz: é um caso interessante, mas nada para se preocupar. A corrida foi apagada de sua memória, sem nenhum efeito residual. Ele nunca correrá de novo, nunca andará de novo, e isso é o que importa. Porém, logo na sequência desses comentários, a gente tem Dan dizendo liberdade. E contrariando o que a gente havia acabado de dizer, a gente vê o Dan se levantando e andando enquanto diz novamente a palavra liberdade. Dan parece começar a flutuar enquanto um agente parte em sua direção dizendo sente-se. Na cena seguinte, a gente não vê mais o agente, mas Dan está no chão. E aqui a gente vê o tipo de pessoa que sempre vai escolher a liberdade em lugar do conforto. Se a gente juntar esse episódio com o episódio chamado Um Coração de Soldado, a gente tem uma representação binária de dois tipos de pessoas. Aquelas que optam pela segurança, inclusive se dispondo a esquecer de tudo em troca de voltar para a Matrix, e agora aquelas que vão buscar a liberdade, não importa o quanto a máquina as tente dominar. E se a gente prestar bem atenção, a gente tem aí, de certa maneira, a demonstração da anomalia, e também tanto o gado mencionado pelo analista, quanto o 0,01% que não aceita o controle. Eu acredito muito que esses dois episódios de Animatrix estão interligados para mostrar esse tipo binário de escolha, e de certa maneira tudo isso conecta de novo com o que a gente já vinha falando no vídeo anterior sobre Animatrix, ao analisar as falas finais do analista. Bom, gente, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like, compartilha o vídeo para mais pessoas participarem dessa discussão com a gente. Aproveita também para me contar nos comentários o que você achou de tudo que foi dito aqui hoje, hein? No mais, valeu pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.